Isaías, capítulo 64, versículo de número 4, que diz assim: Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Deus trabalha para aquele que nele espera. Você pode repetir isso comigo em uma só voz? Vamos lá. Deus trabalha para aquele que nele espera. Mais uma vez. Deus trabalha para aquele que nele espera. Poder de sentar. Esse texto ele tem uma peculiaridade muito grande. Ele tem uma particularidade que envolve a cada um de nós. E esta particularidade, ela está atrelada a um verbo, que é o verbo esperar. Deus vai trabalhar por mim, mas tem uma condicionante. Eu tenho que esperar primeiro para que Ele trabalhe. É isso que o texto está dizendo. E a palavra esperar, ela vem de esperança. Quem espera em Deus precisa ser movido à esperança. Não tem jeito. E nós, salvos, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, somos o tempo todo alimentados de esperança. Nós temos a plena certeza que um dia Jesus Cristo virá buscar a sua noiva, somos nós. Aleluia. É a esperança que nos move, que nos mantém vivos. É esse o motivo pelo qual nós estamos aqui hoje. Quem espera em Deus precisa ter confiança. Confiar em Deus é acreditar no futuro. Crer em Deus, ter confiança em Deus, é você ter a certeza que a tua vitória já chegou, ainda que isso seja futuro. Isso é esperar em Deus. Quem espera em Deus precisa ter paciência. E queridos, não é muito fácil ter paciência nos nossos dias de hoje. Ter paciência é você aprender a sofrer infortúnios, sofrer perseguições no teu lar, no teu trabalho, no dia a dia. Às vezes é um vizinho. Sofrer perseguições, isso é ter paciência. Sofrer tudo isso sem queixas. Oh, como é difícil. Sabe, queridos, eu nasci num lar cristão. Meu pai, pastor há mais de 40 anos. Minha mãe, uma mulher de oração. Eu fui criado nesse meio. Quando meu pai saía para trabalhar, a minha mãe, Assembleia de Deus, mulher fervorosa de oração, ela ficava comigo conversando à mesa da cozinha, me dando conselhos práticos de vida, espiritualmente e materialmente falando. E quando nós saíamos da cozinha, ela nos levava, eu e meu irmão, nos levava para o quarto, dobrávamos os joelhos e começávamos a orar. Ficávamos 1 hora de joelhos dobrados orando, 1h30. Eu fui criado nesse meio. E quando nós saíamos da oração, voltávamos para a mesa da cozinha e ela continuava os conselhos dela. E um dos conselhos que ela me dava, que eu nunca mais esqueci, era quando ela dizia assim: Eliseu, você precisa aprender a provocar Deus. Eu ouvia aquilo, criança ainda, 8 anos, 7, 8 anos de idade. Eu ouvia que provocar Deus
Você precisa aprender a provocar Deus, a instigar Deus. Aí, mas o que é isso? E aí ela começava a dizer: provocar Deus é você orar a Deus com toda a certeza que Ele vai te ouvir. E aí eu fui crescendo e ela falando isso para mim o tempo todo. E aí eu fui para a escola e no nono ano hoje, 8ª série do ensino fundamental, ou do primeiro grau, eu comecei a estudar uma matéria chamada física, que eu tenho certeza que todos nós aqui estudamos. E dentro da física, nós estudamos a lei da física. E a lei da física diz que para toda ação existe uma reação. É a lei da física. E aí, quando eu fui crescendo ainda um pouco mais, eu comecei a ter a maturidade cristã. E aí eu comecei a entender que a lei da física está também na Bíblia. E o pastor Ailton falou isso aqui no ofertório, que é dando que se recebe, pedir e dar-se-vos-á, buscais e achar. É a lei da física. Então, quando ela me ensinou a provocar Deus, é porque ela tinha certeza que Deus ia reagir ao meu clamor, ao nosso clamor. Queridos, esperar em Deus é um processo que pode sofrer 3 etapas em nossa vida. As nossas particularidades podem estar enfronhadas em 3 situações. Esperar em Deus, queridos, é uma palavra que pode ter um sentido muito positivo quando nós falamos no sentido imediato da resposta, como pode ter um sentido de ansiedade, de um pouco mais de demora na resposta. Queridos, como esperar em Deus quando a tecnologia hoje te prova que você pode ter tudo muito rápido nas suas mãos? Como esperar em Deus se a avançada tecnologia te mostra que você pode resolver os problemas nas pontas dos seus dedos? Alguns anos atrás, muitos de nós pegamos isso, quando nós queríamos assistir a televisão e nós queríamos trocar o canal. Lembram daquela televisão de madeira, assim, que tinha uma bola de canal desse tamanho? Pois é, quando nós queríamos mudar o canal, toda vez nós tínhamos que levantar, mudar o canal, sentar. E assim fazíamos repetidas vezes. Veio a tecnologia e implantou o controle remoto e você resolve na ponta do dedo a distância. Você começou a ser invadido pelo lado tecnológico. E aí você começa a aceitar aquilo. Opa, isso é bom. Eu quero isso para mim. Alguns anos atrás era muito difícil de nós sermos achados no meio do caminho, em qualquer lugar. Veio a tecnologia, implantou o celular e você a qualquer momento, em qualquer distância, sabe aonde a pessoa está. Veio a tecnologia e você hoje não precisa mais tocar em lugar nenhum para que a luz se acenda. Basta você entrar e a presença, o sensor de presença, acende a luz naturalmente. E você começa a ser invadido pela tecnologia. E você começa a desejar cada vez mais a tecnologia para si. Opa, isso é bom, eu quero para mim. Nós tínhamos o LP, veio a tecnologia e implantou o CD, que você hoje, num aparelho de CD,
através de um simples programa MP3, MP4, MP10, MP15, você não ouve mais 10, 12 músicas, mas você ouve 300 músicas em um aparelho desse tamanho. A tecnologia nos invadiu de uma tal forma, queridos, que se você der um enter no teu computador e ele demorar 1 minuto para que aquele comando seja obedecido, você já fica nervoso. Mas é 1 minuto. Jovem hoje já não aguenta, pastor Ailton, ir para um dentista e olhar uma revista, não tem paciência. A aceleração tecnológica é tão grande hoje na nossa vida que nós queremos hoje tudo rápido, tudo de imediato. Por quê? Porque nós estamos condicionados a essa tecnologia, nós estamos condicionados a essa rapidez. Então nós queremos rapidez na nossa vida. Só que em muitas vezes na nossa vida nós começamos a transferir este lado tecnológico ao nosso condicionamento de rapidez e de velocidade. Começamos a transferir tudo isso para Deus. Nós começamos a achar que Deus tem que nos responder na mesma velocidade com que a tecnologia nos responde. E é claro, queridos, que Deus pode fazer isso. É a primeira etapa da nossa vida. No momento da nossa necessidade, no auge da nossa aflição, quando nós abordamos Deus, quando nós provocamos Deus, é claro que Ele pode nos responder de imediato. Ele é Deus para isso. Ele é onipotente para isso. Ele é onisciente para isso. Ele fez isso com Elias, quando desafiou os profetas de Baal. Quando Elias chegou para os profetas de Baal e disse: olha, vocês vão orar ao vosso Deus Baal, e o desafio é este, para que este altar seja lambido de fogo. Vocês vão orar ao vosso Deus e eu vou orar ao meu Deus. Aquele a quem o Deus atender, este será o verdadeiro Deus. E diz a Bíblia que os profetas de Baal começaram a sua batalha de clamor ao Deus Baal. Eles chegaram a tal ponto de orar ou clamar a Baal e nada estava acontecendo. Eles começaram a rasgar as suas vestes, nervosos, clamando. Diz a Bíblia que eles começaram, depois de rasgar, começaram a cortar os seus corpos, clamando ao Deus Baal, para que aquele altar pudesse ser lambido de fogo. E nada aconteceu. De repente chegou a vez do profeta Elias. E quando chegou a vez de Elias, ele mandou que colocasse mais água no altar, no holocausto. E diz a Bíblia que Elias começou a orar a Deus, a clamar a Deus. E a Bíblia nos relata que antes mesmo que ele terminasse a sua oração, o altar já estava sendo lambido de fogo e a glória de Deus sendo manifestada. Sabe por quê, queridos? Porque Deus trabalha para aquele que nele espera. Esperar em Deus pode ser algo, pode ser uma experiência com Ele de imediato. Deus poderá te atender na tua necessidade no segundo seguinte. Ele é Deus para isso. Mas a tua oração, a tua esperança em Deus, ela poderá levar um pouquinho
mais de tempo para ser respondido. A tua oração, queridos, pode ser respondida no minuto seguinte, na hora seguinte, no dia seguinte, 4 dias depois. Só que tem uma situação. Às vezes, este minuto seguinte, este dia seguinte, esses 4 dias depois, são aflitivos para nós. Porque a nossa necessidade é tão grande que 1 hora parece uma eternidade quando nós precisamos de uma resposta imediata. Não é? Aconteceu com Marta. Marta peitou Jesus. Marta desafiou Jesus. Ela questionou Jesus. Lá em João capítulo 11, versículo de número 21, diz: "Oh Jesus, se tu estivesses aqui, o meu irmão Lázaro não teria morrido." Ela peitou Jesus, questionou Jesus: "Por que tu não estavas aqui quando meu irmão estava à beira da morte, quando ele morreu?" Aí Jesus disse assim: "Teu irmão Lázaro há de ressuscitar." E ela foi mais uma vez questionou: "Eu sei que ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia." Era Jesus que estava falando com ela. Só que esperar em Deus às vezes é tão aflitivo. E o Deus está falando conosco, mas a nossa aflição é tão grande que nós passamos a ficar cegos. A nossa necessidade é tamanha que nós não conseguimos entender a voz de Deus para nós. E aí, Jesus lá na frente disse assim: disse Jesus: "Tirai a pedra." Jesus mais uma vez falando com ela. Aí as pessoas falaram: "Mas já cheira mal." Até quando ele fala conosco, é tão incômodo a nossa necessidade que nós somos levados a contestar. E aí ele diz: "Já cheira mal, porque é de 4 dias." Aí nós começamos a contar as nossas necessidades. O negócio incomoda tanto que nós sabemos os dias, as horas, os minutos da nossa aflição. Esperar em Deus é algo que nós precisamos aprender a desenvolver em nossas vidas. Sabe por quê, queridos? Porque o silêncio de Deus nos incomoda muito. E o que fazer quando você mais precisa ouvir a voz de Deus? O que fazer quando você está no auge da tua necessidade? Você clama a Deus e Ele não fala nada. O que fazer quando você está necessitando por uma resposta de Deus e Ele fica em silêncio com você? Deixa eu te dizer uma coisa para confortar o teu coração. Se o Senhor não responde a tua necessidade ou a tua aflição de imediato, se Ele está em silêncio há algum tempo pela tua necessidade, fique tranquilo com Deus. Sabe por quê? Porque até em silêncio Deus trabalha em nosso favor. Sabe por quê? Porque Deus trabalha para aquele que nele espera. Esperar em Deus
Esperar em Deus é um processo que nós precisamos aprender a desenvolver. Queridos, a resposta de Deus na tua vida, ela pode não vir em 4 dias, como a ressurreição de Lázaro veio para todos aqueles que aguardavam Jesus na hora certa humana. Porque nós somos condicionados a minutos, segundos, horas, dias, anos. Esse é o nosso limite. Esse é o nosso horizonte. Nós olhamos assim. Mas Deus, Ele olha de eternidade a eternidade. Não existe tempo cronológico para Deus. Quando Ele nos responde, é porque é a vontade dEle imperando na hora dEle. Nós precisamos entender isso. Eu estava lendo o testemunho de um irmão que trabalhava em um dos prédios das Torres Gêmeas do World Trade Center, onde aconteceu aquele desastre das torres. E aí eu estava vendo ele contar o seu testemunho. Ele era um empresário que tinha sua empresa em um dos andares. E aí ele relata que no dia 10 de setembro, um dia antes do desastre, ele comprou um par de sapatos novos. E no dia 11, ele estreou o par de sapatos. De manhã cedinho, quando ele estava se arrumando para ir para o trabalho, ele calçou os sapatos e sentiu que o par de sapatos estava apertado. E aí, mesmo incomodando aquela cultura de que usa o sapato que ele vai enlarguecendo, e ele foi e usou o sapato assim mesmo, e saiu da sua casa com os pés apertando, mas foi em direção ao seu trabalho. Desceu da sua casa, foi andando em direção ao metrô, e o sapato machucando o seu pé. Pegou o metrô até a cidade de Nova York e o sapato continuava machucando. Subiu a escada rolante e começou a andar em direção ao prédio. Nisso, o par de sapatos já estava começando a fazer bolhas nos seus pés. E estava incomodando de tal forma que ele teve que parar no meio da rua e procurar um pedaço de papel, de jornal, para que ele pudesse botar entre o sapato e o seu pé, para que pudesse amenizar aquela bolha. E aí ele procurou um pedaço, sentou na calçada e ficou colocando ali, ajeitando, para que aquilo pudesse se aliviar. E ele relata que ficou mais ou menos uns 10 minutos sentados ali. Ao final de 10 minutos, quando ele ia se levantar para poder continuar o seu caminho até o prédio, ele relata que o primeiro avião bateu no prédio aonde ele trabalhava. E aí foi aquele desespero e aquela aflição. E ele conta o seguinte, que os 10 minutos que ele ficou sentado ali, colocando o jornal, o papel, o sapato, eram os 10 minutos suficientes para ele chegar no prédio, subir no elevador e começar a sua rotina de trabalho. Mas ele foi salvo por uma bolha no pé. O que eu estou querendo dizer com isso, queridos? Nunca questiones uma bolha no teu pé quando você estiver indo para algum lugar. Nunca questiones quando você está desesperado para sair da tua casa, porque você precisa chegar no seu ponto de destino.
e você já está atrasado. De repente você procura a chave de casa e ela some. Nunca questione quando você está com muita pressa para ir ao fórum, para ir a qualquer reunião de trabalho marcada, e você está no ponto de ônibus, faz sinal para o ônibus parar, e ele passa direto. Sabe por quê, queridos? Porque quando você está no seu desespero para sair de casa e a chave some, é porque Deus pode estar te dando um livramento lá na frente e você não sabe. Quando você está fazendo sinal para o ônibus e ele passa direto, é porque o ônibus pode sofrer algum desastre ou algum assalto e ele está te livrando desta situação. Sabe por quê, queridos? Porque Deus trabalha para você que nele espera. Deus trabalha por você, queridos. Qual é o tempo de Deus na nossa vida? Qual é o momento de Deus para a nossa vida? Esperar em Deus, às vezes é angustiante. Principalmente quando o silêncio ele é grande. Esperar em Deus pode representar um pouquinho mais de tempo. Às vezes a resposta de Deus na minha e na tua vida pode vir somente 10 anos depois que você orou e pediu a Deus por aquela situação. 10 anos depois. Só que tem um negócio interessante. Eu peço a Deus hoje, em 2021 Deus me responde. Aí lá em 2021 eu começo a olhar para trás. Aí eu começo a entender tudo o que aconteceu nesse meio de caminho para que a minha vitória pudesse vir 10 anos depois. Eu começo a olhar para trás e começo a entender. Agora é que eu estou entendendo porque Deus não me respondeu lá atrás. É porque primeiro isso aqui tinha que acontecer, isso aqui outro também tinha que acontecer, isso também tinha que acontecer, e isso aqui, olha só, olha que perfeição, olha por que isso aqui aconteceu, para que lá na frente você pudesse ter a tua vitória. Sabe por quê, queridos? Porque Deus trabalha com perfeição. Quando você entende que você precisa de imediato, na verdade Deus tem que trabalhar a tua maturidade e percorrer alguns caminhos para que você entenda que lá na frente aquilo é que é o melhor para você, porque Deus trabalha para aquele que nele espera. Oh, queridos, esperar em Deus pode ser angustiante, mas é a melhor solução para a vida do crente. Mas a resposta de Deus na nossa vida poderá não vir 10 anos depois. Ela poderá vir 15 anos depois, 20 anos depois, 25 anos depois. Sabe por quê, queridos? Deus trabalha nas coisas fáceis da nossa vida. Deus trabalha nas coisas difíceis da nossa vida, mas Deus também trabalha nas coisas impossíveis da nossa vida. Quando Deus prometeu um filho a Abraão, Abraão foi levar a notícia a Sara. Sara, quando ouviu aquilo, ela sorriu. Filho? Ô meu filho, presta atenção. Eu tenho 90 anos. Você tem 99. Como pode da nossa velhice sair fruto?
como esperar em Deus às vezes nos cega. Porque é a nossa natureza, nós somos questionadores, principalmente nas coisas impossíveis. Queridos, diz a Bíblia que depois que Deus deu a promessa a Abraão e Sara, a resposta de Deus da sua promessa na vida deles levou 25 anos para ser cumprida. 25 anos depois veio o filho da promessa. Quanto tempo tem que Deus não te responde, queridos? Quanto tempo tem? 2 dias? Tem 3 anos, queridos? Tem 10 anos? 25 anos depois para Deus responder a sua promessa, cumprir. Mas fique tranquilos, queridos, porque se Deus te prometeu, é Deus, e ninguém vai tirar aquilo que Ele prometeu. Ninguém. Por quê? Porque Deus trabalha para aquele que nele espera. Amém. Esperar em Deus. Esperar em Deus. É o Senhor da tua vida. Este verbo você tem que abraçar na tua vida. Há alguns anos atrás, quando eu tinha 15 anos de idade, esta conversa que eu tinha muito com a minha mãe, ela me despertou para algumas coisas, principalmente na minha vida pessoal, profissional. O desejo da minha mãe era que eu fosse médico. Queria que eu fosse médico. Achava bonito, médico salvar vidas, trabalhar no hospital, vestido de branco. Era o sonho dela. Eu ouvi aquele desejo, aquele anseio dela, absorvi por algum tempo, mas de repente nasceu um desejo muito grande na minha vida de ser militar. Pastor, como eu desejei ser um militar. Eu achava lindo, como acho até hoje, lindo, uma pessoa fardada, com medalhas, com estrelas, com cap, lindo. Eu admirava aquilo. E aí eu passei a desejar o militarismo. Queridos, veio a primeira oportunidade na minha vida, com 16 anos de idade, para fazer a prova para o colégio naval. Entrei em um curso, estudei, fiz a minha parte, saiu a inscrição para o colégio naval, fiz a inscrição, matrícula, inscrição, e fui fazer a prova no dia certo. Saiu o resultado e eu não passei. Segunda prova, segunda oportunidade da minha vida. Prova para a escola naval, marinha. Você entra estudante, aspirante, sai oficial. Viajar o mundo todo. Como eu gostava daquilo. Me alimentava daquilo, lia sobre aquilo. Continuei estudando, fiz a matrícula, prova da escola naval, saiu o resultado e eu não passei. Terceira prova. Sargento especialista da aeronáutica. Bom, se na água não deu certo, eu vou tentar o ar. Aí, mesmo processo, continuei estudando, continuei fazendo a minha parte. No dia da prova, preparado, fiz a prova de sargento da aeronáutica e não passei. Quarta prova. Bom, se no mar não deu certo, nem no ar, vou tentar na terra. Sargento do Exército. Mesmo processo.
Fiz a prova e não passei. Queridos, como eu disse aqui para vocês, eu nasci num lar cristão. Veio a quinta oportunidade de prova. Fuzileiro naval. Queridos, de todas as provas que eu tinha feito, fuzileiro naval foi a que eu mais desejei. Entrei no colégio, curso Tamandaré, estudava até tarde da noite, me empenhei o máximo para ser um fuzileiro naval. Nasci num lar cristão, queridos, só que eu nunca tinha orado a Deus, eu nunca tinha pedido a Deus uma orientação ou uma bênção dele para que ele pudesse abençoar ou me dar a diretriz para aquilo. A prova era na segunda-feira de fuzileiro naval. Segunda-feira, às 7 horas da manhã, eu tinha que estar no Maracanã para fazer a prova. No domingo à noite, quando eu cheguei da igreja com os meus pais, eu fui deitar cedo, fui dormir cedo, mas pela primeira vez na minha vida, eu orei a Deus nesse sentido. E eu lembro das minhas palavras de oração, com 18 anos de idade, como se fossem hoje. Eu nunca mais esqueci a oração que eu fiz. E eu orei a Deus com essas palavras, queridos. Senhor, Tu sabes que por 4 vezes eu tenho tentado ser um militar e não tenho conseguido, Senhor. Amanhã eu vou fazer esta prova para fuzileiro naval. É isto que Tu queres que eu seja, Senhor? Tu queres que eu seja um fuzileiro naval? Se não for, Senhor, mostra-me qual é a profissão que Tu queres que eu seja. Amém. Terminei a minha oração e fui me deitar. Queridos, existe uma coisa muito linda na vida do crente, que é quando Deus conversa com você através de sonhos. É quando Ele te revela as coisas e se manifesta através dos sonhos. Quando eu fui dormir, eram umas 10, 11 horas da noite. Lá por volta das 2 horas da manhã, 2h30, eu fui acometido de um sonho. E eu sonhava que um homem forte, ele estava sentado numa cadeira, mais ou menos nessa distância dessa caixa de som. Esse homem estava sentado, olhando para mim, e ele dizia assim, que eu estava em pé. Ele dizia assim: Eliseu, fuzileiro naval não é para você não. Esquece isto, rapaz. Ele fazia assim com a mão. Esquece isto, rapaz. Queridos, de repente eu era transportado da presença daquele homem, e quando eu me dava conta, eu me encontrava em pé no centro do gramado do Maracanã, que era onde eu ia fazer a prova para fuzileiro naval. Eu estava em pé no gramado do Maracanã, eu olhava para aquelas arquibancadas gigantes, vazias, não tinha ninguém na arquibancada. E eu ficava olhando para a arquibancada e não entendia o porquê que eu estava ali. Só ficava contemplando a imensidão daquele estádio. De repente, lá atrás de mim, eu comecei a ouvir um barulho. E esse barulho fazia assim: rec, 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 rec. Este barulho
me chamou a atenção. E então eu me virei para ver o que barulho era aquele, o que estava acontecendo. E aí então eu olhava para as arquibancadas lá em cima, lá atrás de mim, e aí eu via grandes placas. Imaginem, queridos, esse painel aqui, em pé. Eu via grandes placas iguais a essas, uma do lado da outra. E essas placas, cada placa dessa tinha uma letra enorme, muito grande. E essas placas faziam um movimento pivotante. As placas faziam uma do lado da outra, elas faziam assim ao mesmo tempo. Rec, 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 rec. Quando as placas faziam assim, eu não conseguia ler nada. Mas quando elas se fechavam assim ao mesmo tempo, eu lia perfeitamente a palavra arquitetura. Aleluia. Queridos, quando eu li aquela palavra arquitetura, na mesma hora eu acordei daquele sono. Eu me levantei da cama, dobrei o meu joelho e agradeci a Deus. Oh, Senhor. Glória a Deus. Muito obrigado. Agora eu sei qual é a profissão que tu queres para a minha vida. Me levantei novamente e fui dormir. Queridos, quando deu 5:30 da manhã, eu acordei e saí rapidamente e fui em direção ao Maracanã fazer a prova. No ônibus, queridos, em direção ao Maracanã, eu já tinha certeza que eu não ia passar na prova de física. Cheguei no Maracanã, sentei na arquibancada, no lugar marcado conforme a minha inscrição. Eu olhava aquela multidão de gente, eu já não me concentrava em mais nada. A única coisa que eu via, que eu me reportava, era aquela revelação que Deus tinha me dado. Eu olhava a arquitetura para tudo que era lá do arquibancada do Maracanã. Fiz a prova e fui embora para casa. Não tinha celular, só tinha um detalhe, queridos. Eu não sabia o que era arquitetura. Eu não tinha a mínima noção dessa profissão. Não tinha internet. A única forma de eu saber o que era arquitetura era comprando o jornal no dia seguinte, ou alguma revista referente à arquitetura, ou à noite, esperando meu pai chegar do trabalho para perguntar a ele. Era a única forma que eu tinha de saber. E foi assim que eu fiz. Cheguei em casa 3 horas da tarde e esperei ansioso até a noite para que ele chegasse. Quando ele chegou em casa à noite, eu já estava recebendo ele na porta quando ouvi o barulho da chave. Ele abrindo a porta, eu perguntei: pai, o que é arquitetura? Aí ele disse: calma, meu filho, deixa o papai chegar. Aí eu fui com ele para o quarto, ele trocando de roupa, eu sentei na cama e fiquei olhando para ele: o que é arquitetura, pai? Aí ele começou a me relatar: a arquitetura é a profissão que faz, que projeta residências, projeta prédios. As obras mais bonitas e belas que você vê, é um arquiteto que projeta, que faz. Aí eu falei: ah, tá. No dia seguinte eu comprei jornal e procurei qual era a faculdade que tinha vestibular para arquitetura. Aí procurei algumas e fui na faculdade do Bennett, no Flamengo. Cheguei lá, comecei a me inteirar mais do que era arquitetura, prova, quando era o vestibular e tal. Me inscrevi para o vestibular de arquitetura. Fiz a prova. Queridos, eu passei com uma das maiores notas do vestibular.
Estudei durante 5 anos da faculdade. Como foi difícil, queridos, terminar a faculdade. Como foi difícil. No dia da minha formatura, o auditório repleto de gente, lotado. O reitor da universidade e todos os professores. Eu fui escolhido por unanimidade o melhor aluno da turma. Sabe o que eu estou querendo dizer com isso, queridos? É que quando você espera em Deus e está no centro da vontade dele, Deus te abençoa em qualquer lugar, na entrada e na saída. Sabe por quê, queridos? Porque Deus trabalha para aquele que Ele espera. Deus trabalha para aquele que Ele espera. Deus trabalha para aquele que Ele espera. Deus trabalha para você que Ele espera. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que acontece na minha vida hoje, queridos? Sabe o que acontece na minha vida hoje? Hoje eu tenho uma empresa de arquitetura. Eu faço projeto de todo tipo de obra. Mas o que eu mais fiz na minha vida até o dia de hoje, 17 anos de formado, o que eu mais fiz na minha vida até hoje são projetos e obras de igrejas evangélicas. Deus me chamou para isso. Como eu sou um arquiteto abençoado por Deus. Como Deus me abençoa. As coisas não estão acontecendo na tua vida como você deseja. Deus tem se silenciado diante de situações difíceis. O silêncio de Deus tem te incomodado. Deixa eu te dar uma palavra para acalentar o teu coração. Espera no Senhor. Aleluia. Confia nele. E Ele tudo fará. Aleluia. O salmista Davi, lá no Salmo 40, diz: esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o teu clamor. Amém. Espera em Deus que a tua vitória vai chegar. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.